Galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Brian falando. Seja bem-vindo ou seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E o nosso tema de hoje é a crise de 1929, o período que também é conhecido como a Grande Depressão, que foi de 1929 a 1933. Então, se você tem uma prova sobre este conteúdo, eu espero ajudar do fundo do meu coração. Ressaltando, como de costume, que eu tenho um Instagram de resumos, Resumos Coloridos 7, que eu posto os meus roteiros, os resuminhos dos meus vídeos. E lembrando também que neste lado eu vou deixar os pontos principais para facilitar a sua vida na hora de estudar para a sua prova. E lembrando que eu já fiz um vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial e este conteúdo de hoje, ele é a continuação da Primeira Guerra Mundial. Então, se você não tiver visto ainda o vídeo, ele vai estar no link da descrição, no primeiro link ou nos cards acima. Então, sem mais enrolação, porque nós temos muito conteúdo ainda para conversar, bora, vamos contextualizar como estava a Europa e como estavam os Estados Unidos anteriormente à crise de 1929. A Europa estava quebrada devido à Primeira Guerra Mundial. Muitas fábricas, estradas, pontes, os campos estavam devastados e muitos feridos também, porque foi uma guerra mundial e guerra, canhões, bombas e tudo mais. Já nos Estados Unidos, a história foi outra, que a partir da década de 20, a economia dos Estados Unidos já era a maior do mundo, e daí eles começaram a acumular imensos capitais, e o conflito, que foi a Primeira Guerra Mundial, lhe trouxe riqueza e prosperidade, porque o território não foi atingido. E também nós tivemos aí nos Estados Unidos aquela questão do consumismo. As indústrias e tudo mais, eles falavam que consumir era um ato de patriotismo. Então o consumo ficou cada vez mais iminente aí nos Estados Unidos. Daí também o boom econômico, que aí foi da década de 20, foi acompanhado por uma febre e especulação na bolsa de valores. Então muitas pessoas investiam o seu dinheiro na bolsa de valores. E não era somente uma pessoa muito rica, até mesmo as pessoas de classe média baixa investiam aí na bolsa de valores. Como que era isso? Suponhamos que eu era uma pessoa de classe média baixa lá e eu investia R$ 2. Daí eu colocava esse dinheiro meu na empresa, e se a empresa daqui 2 semanas ou daqui um tempo ela lucrasse, esses R$ 2 eles poderiam virar 20. Então eu lucrei R$ 18. Em contrapartida, se a empresa começar a perder dinheiro, eu também posso perder o meu dinheiro. Mas como eu já falei aqui, não era somente as pessoas de classe média, não eram só R$ 2 que as pessoas investiam, elas investiam muito dinheiro. Aí as pessoas investiam muito na bolsa de valores, as ações aí de empresas grandes, e daí quanto maior o rendimento, maior era o lucro, né? E daí as ações elas começaram a ficar desvalorizadas, e no dia 29 de outubro de 1929 foi o dia do crash, ou o dia da quebra da bolsa de valores, porque as pessoas retiraram as suas ações, e daí isso fez com que os preços desabassem, e daí uma crise, a maior crise do capitalismo foi a crise de 29, para vocês verem. Só que o presidente, eles pregavam a não intervenção do Estado na economia, e eles pensavam que a economia por si só, ela iria se restituir, não iria precisar de nenhum investimento, de fazer nada, porque, querendo ou não, a economia, ela é uma grande montanha-russa, ela tem, às vezes, podem subir os preços, podem baixar e tudo mais, às vezes eleva muito uma coisa, abaixa outra e tudo mais. Daí, nesse dia, ainda não sabemos ao certo, porque neste dia mesmo que as pessoas resolveram tirar as suas ações. As causas aí da Grande Depressão ou da crise de 29 é a concentração de riquezas, a crise agrícola, porque a gente teve a modernização dos setores aí agrícolas a partir da década de 20. Daí os agricultores, por assim dizer, eles perderam seus empregos,
né? Então, eles foram obrigados a pedir empréstimos ao banco. Só que o banco, ele era um grande investidor. Então, no caso, começou a virar uma bola de neve. Porque os agricultores, as pessoas precisavam do banco para emprestar dinheiro. O banco também investia. Então, uma bola de neve aí. A outra causa era a concorrência dos produtos europeus frente ao dos estadunidenses no mercado internacional. Vou ler aqui um trecho do livro didático que mostra direitinho as causas. Eu vou estar deixando aqui também, caso você tenha uma prova, é provável que caia isso. Portanto, a concentração de riquezas nas mãos de poucos, a compressão dos salários, o aumento constante do ritmo de produção industrial e agrícola e a concorrência europeia no mercado internacional fizeram que houvesse muito mais mercadorias à venda do que pessoas para comprar. Então, essa crise também foi uma crise de superprodução, porque tinham muitos produtos, mas não tinham pessoas para comprar. Então, isso é só prejuízo, né? Por que é chamado de a Grande Depressão também? Porque os índices de suicídio aumentaram muito. Porque vocês pensam, aquele estilo de vida que os estadunidenses levavam, com aquelas casas grandiosas, com os seus filhos, com muitos empregados para servirem eles, e isso mudou totalmente, porque nós vamos ver as consequências agora. As consequências foram mais de um quarto da população desempregada. Então você pensa isso, né? Foi algo assim que muitas pessoas, por assim dizer, tiraram a sua por causa de uma vida agora ruim, de uma vida mais regrada. Muitas pessoas, gente, sem emprego, então sem o poder de compra e tudo mais. Atingiu vários países do mundo porque o dólar já era uma moeda muito usada, bancos à falência e indústrias também, e isso fez com que houvesse uma crise no liberalismo. Aquela questão do Estado não interventor, as pessoas começaram a não dar muito crédito mais por causa disso, e isso contribuiu com a ascensão de regimes totalitários como o nazismo e fascismo. Eu vou estar fazendo um vídeo explicando um pouco mais sobre o nazismo e fascismo, não vou falar deles nesse vídeo porque senão vai ficar muito gigante, mas foram regimes totalitários aí de extrema direita, no caso na Alemanha e na Itália. Foram os países aí muito atingidos com essa crise. Daí também afetou o Brasil, uma pergunta bem comum de se fazer. Claro que afetou e muito, porque os Estados Unidos era o maior comprador de café do Brasil. Então, se os Estados Unidos não estava comprando mais o café do Brasil, a gente teve uma superprodução de café, não, um super estocamento de café, por assim dizer, e mais tarde o Getúlio Vargas, ele vai queimar esse monte de café para o preço não baixar. Eu já fiz um vídeo sobre Era Vargas, ele vai estar no link da descrição também para vocês irem lá conferir. Ele ficou muito resumidinho, para você que tem uma prova e que precisa de um conteúdo mais rápido. E daí agora a gente teve o governo do Roosevelt. Por quê? Tinham eleições marcadas para 1932 e o presidente que ganhou, o cara que ganhou foi o Franklin Delano Roosevelt. Ele foi reeleito depois 3 vezes. De forma democrática. O que que acontece? O Roosevelt, ele defendia a intervenção do Estado sim na economia, ele era do Partido Democrata, e daí, por meio de investimentos públicos. Por quê? Porque ele queria aquecer a economia para a economia se restaurar dos Estados Unidos. Então, ele instaurou o New Deal, ou Novo Acordo. O que que esse novo acordo ele falava? No caso, não falava, mas o Roosevelt ele fez. Ele investiu mais de 4 bilhões aí em obras públicas, em hospitais, escolas, pontes, portos, aeroportos e muito mais coisas aí, hidrelétricas, represas, limitação da produção industriais à produção industrial às necessidades
reais os consumidores, então é aquela questão de produzir somente aquilo que as pessoas vão comprar, porque não adianta você produzir 300 unidades de uma coisa, sendo que só vai sair 20. Então isso vai ser só prejuízo para a sua economia. E o terceiro aí é a diminuição da jornada de trabalho, fixação de um salário digno. Então, ele instaurou o seguro velhice para maiores de 65 anos, seguro-desemprego, melhorou muito aí a questão do trabalho nos Estados Unidos. Como eu já falei, ele foi reeleito depois 3 vezes. E daí, com esse conjunto de medidas, houve aquecimento na economia, foram criados aí mais de 5 milhões de empregos, né? Então, muitas pessoas que estavam desempregadas conseguiram seus empregos. E daí, a partir de 1933, a economia ela começa a se restituir, a restaurar. Lembre-se que eu não estou falando que ela ficou por completa restaurada em 1933, porque, segundo muitos historiadores, a economia estadunidense ela só se restaurou totalmente no início da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1939. Então, assim, por que somente no início da Segunda Guerra Mundial? Porque a produção bélica dos Estados Unidos é muito forte. Então, os Estados Unidos sempre lucrou muito com guerras. Então, por isso que a economia começa não, se restaurou totalmente no início aí da Segunda Guerra Mundial. Este foi o vídeo, este foi o conteúdo. Eu espero ter ajudado, eu espero ter contribuído de alguma forma. Se tiver te ajudado, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Vem muito vídeo novo por aí sobre o nazismo e fascismo, sobre a Segunda Guerra Mundial. Olha, muita coisa boa que eu estou preparando para vocês. E se tiver te ajudado, dê um gostei aqui embaixo para valorizar este vídeo, dá um trabalhinho para fazer. Comente aqui embaixo algo a mais sobre a crise de 1920. Se tiver um amigo precisando desse conteúdo, compartilhe com ele, por favor. Olha, sinceramente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um forte abraço e até a próxima!